Evangelho de Mateus, capítulo 5. Na sexta-feira, o nosso tema foi Identificados com Cristo. Em seguida, os nossos temas seguiriam essa temática da identificação. A identificação com Cristo é uma doutrina bíblica. Quando nós falamos da morte, do sofrimento, morte, ressurreição de Jesus, nós falamos de duas doutrinas principais. Nós falamos da substituição e falamos da identificação. Aliás, a Bíblia fala. O apóstolo Paulo foi quem mais sistematizou isso nos seus escritos. Por várias vezes, Paulo nos falou tanto do Cristo que nos substituiu na cruz, mas do Cristo com o qual nós devemos nos identificar. A doutrina da substituição nos fala do que Cristo fez por nós. É a vida dele por nós, como nós assistimos aqui no teatro. É a vida entregue por nós. A doutrina da identificação é a vida de Cristo em nós. Algo é a sua vida por nós. É a substituição. Outra coisa é a sua vida em nós. É a identificação. Por isso o apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Por isso ele nos diz, no capítulo 2 e 3 de Colossenses: se morremos com ele, se com ele fomos sepultados, se com ele ressuscitamos, Cristo é a nossa vida. É por isso que nós encontramos nas Escrituras textos como 2 Timóteo capítulo 2, versos 11, 12 e 13, onde diz que se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Ou seja, existe uma identificação que o verdadeiro cristão deve ter e terá, inevitavelmente, com Jesus. Desde a sua morte, sepultamento, ressurreição, até a sua glorificação. E foi essa a temática que nos guiou nessa Páscoa. Com Cristo identificados, com ele mortos e ressuscitados, com ele reinaremos. Com Cristo identificados, com ele mortos e sepultados, com ele ressuscitados, com ele reinaremos. Essa foi a nossa ideia nesses dias. Mas eu gostaria de trazer rapidamente uma palavra aqui que me parece ser muito importante sobre o teatro que nós assistimos. Irmãos, quando nós pensamos no sofrimento físico de Jesus, nós estamos tendo apenas um símbolo do verdadeiro sofrimento. Porque nós nos emocionamos, sim, quando assistimos filmes que nos falam sobre a paixão de Cristo, quando assistimos uma encenação como essa, que nos fala do sofrimento do Senhor Jesus, da paixão do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento inigualável. Mas o sofrimento físico de Jesus foi apenas um símbolo. Porque Jesus não estava sofrendo no Getsêmani o medo da morte física. Porque se Jesus no Getsêmani estivesse sofrendo o medo da morte física, ele seria apenas um mártir, talvez nem um mártir. Porque a Bíblia, falando a respeito do primeiro martírio de um cristão, Estevão, diz que este Estevão não sofreu com a morte física, com a iminência da morte física. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele vê os céus abertos. E aqueles céus abertos são vistos com a presença do Cristo glorificado. Ele não está temendo a morte. Como disse Rubem Alves, eu não temo a morte, eu tenho pena dela. O cristão não teme a morte. Jesus não estava temendo a morte física. A grande angústia de Jesus era o embate com a morte espiritual, a morte eterna. Foi essa a luta, o embate que angustiou a alma de Jesus. Porque eu e você vamos passar pela morte física, seja ela trágica ou não.
Mas eu e você, se estamos com Cristo, não mais passaremos pela morte eterna. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte por Jesus. O grande embate, a grande luta que lá no Getsêmani fez com que Jesus suasse gotas de sangue, não era a iminência da morte física e de todo o sofrimento até ela, mas era que Jesus enfrentaria a morte que distancia o homem de Deus e morreria essa morte, ou melhor, venceria essa morte, para que nós não precisássemos enfrentá-la. Você compreendeu isso ou não? Se você não compreendeu, você precisa compreender. Porque o sofrimento máximo de Jesus não é a morte física, é o enfrentamento, o embate da morte que nós não precisamos enfrentar mais, se estamos com Cristo. Agora, se você está sem Jesus, eu diria para você: ah, pastor, isso é terrorismo. Pode até ser, mas eu preciso dizer a verdade para você. Se Jesus sofreu o que sofreu, com a iminência do enfrentamento dessa morte espiritual, você deveria se precaver, viu? Porque você não é Jesus. E ele sofreu, hein? Você deveria repensar os teus atos. Se você acha que isso é terrorismo ou não, eu não posso fazer nada. A ideia é essa. Nós deveríamos repensar os nossos atos. Porque a morte física, você e eu vamos enfrentar. Se tenho Jesus, não enfrentarei a morte eterna. É essa a ideia. Fique com isso no seu coração. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versos 1 a 16. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nosso tema dessa noite é: com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Quando nós pensamos no reino de Deus, quando nós pensamos no reinado de Deus, que foi o tema mais frequente nos ensinos de Jesus, precisamos entender algumas dimensões. O reino de Deus esteve presente em todos os ensinos de Jesus praticamente. Ele nos falou sobre o reino na sua vida. Ele nos falou sobre o reino na sua glorificação, porque depois de ressurreto, ou melhor, entre a ressurreição e a glorificação, porque depois de ressurreto, a Bíblia diz que o tempo em que Jesus esteve entre nós, ele teve um tema em que ele tratou, isso está em Atos capítulo 1, o reino de Deus. Ele ensinava acerca do reino de Deus. Reino de Deus foi a temática do ensino de Jesus. Jesus queria nos mostrar que verdadeiramente ele veio para estabelecer um reino na terra. Quando pensamos no reino, precisamos pensar em algumas dimensões desse reino.
Primeiro, esse reino que Jesus veio estabelecer é um reino que vive uma tensão. A tensão desse reino é a tensão entre o já e o ainda não. O que isso significa? O reino de Deus é um reino que vive uma tensão entre o presente e o futuro. O presente, no sentido de que o reino de Deus, de alguma maneira, foi inaugurado e está presente. Está presente. No futuro, no sentido de que o reino de Deus ainda não foi consumado. Ele vai ser consumado com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Entre a primeira e a segunda vinda, nós estamos vivendo uma tensão entre o reino já inaugurado, mas o reino ainda não consumado. Essa tensão entre o presente do reino e o futuro do reino. Essa tensão entre aquilo que Jesus disse, que algo aconteceria e que esse reino seria estabelecido de maneira plena, completa, mas de um reino que já está acontecendo entre nós. Um reino que já está acontecendo. Eu queria que você pudesse pensar no fato de que Jesus é rei já. Jesus não é apenas um rei que virá. Jesus é um rei que veio e que já estabeleceu o seu reino. Um dia, Jesus estava num embate, uma controvérsia com a religião, com o legalismo da religião judaica. E eles olham para Jesus e dizem: este homem expulsa demônios, mas a expulsão de demônios, o exorcismo que ele realiza é da parte do próprio cão. É o inimigo que faz isso. É o diabo que o usa para expulsar demônios. Jesus diz: se eu faço isso na força e no poder de Beelzebu, então a casa maligna está dividida. Mas nem o diabo divide a sua casa. Ele sabe que uma divisão na sua casa é já um sinal de fracasso, é um sinal de derrota. E em seguida Jesus diz: mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino é chegado entre vós. Jesus diz: olha, um dos sinais de que o reino está no meio de vós é que Satanás está perdendo a sua força. O reino é chegado entre vós. Jesus é rei já. Jesus não é um rei que virá. Jesus é um rei que veio e já inaugurou o seu reino. De modo que o reino de Deus está em nosso meio. O reino de Deus não apenas será consumado no futuro e nós o veremos, não. É um reino que já foi inaugurado e que já está se movimentando no nosso meio e que já existe. É um reino já. Só que aí você me pergunta: mas eu não vejo esse reino. Cadê a bandeira desse reino? Onde está a embaixada desse reino? Aqui, na nossa nação. Eu não vejo esse reino. Qual que é os limites geográficos desse reino? Em que lugar ele está situado no mundo? Eu não vejo. Jesus diz que a primeira dimensão do reino é essa dimensão presente, que já foi inaugurado, futura, que ainda será consumado. Mas Jesus também mostra que o reino que ele veio estabelecer é um reino invisível. É um reino espiritual. Você pode abrir a sua Bíblia em alguns textos rapidamente comigo? Só para te mostrar isso, que o reino é um reino espiritual. Abra aí, por favor, em Lucas, capítulo 17, verso 20. A palavra de Deus diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino não vem de maneira visível. Esse reino tem uma bandeira. A bandeira desse reino, a nossa identidade, diz a Bíblia, é o amor. Esse reino tem um rei. Este rei é Jesus. Este reino é um reino
onde os súditos somos nós. Mas é interessante que ele chama os súditos para reinar com ele. Com ele reinaremos. Esse reino é um reino que não vem com visível aparência. Ele não tem um lugar geograficamente definido, porque não é esse o projeto. Em João capítulo 18, Pilatos pergunta: acaso você é o rei dos judeus? E Jesus retruca: você está dizendo isso porque ouviu dizer, ou isso parte de você mesmo? Pilatos diz: é o teu povo quem te entregou a mim, porque ele se sente talvez ofendido pela resposta de Jesus com uma outra pergunta. E Jesus fazia isso com muita frequência, respondia perguntas com perguntas. Ele talvez se sinta ofendido e diga: o teu próprio povo te entregou a mim. É então que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O meu reino, Pilatos, não é um reino como dos governos deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é outro. Este reino tem uma bandeira, é o amor. Este reino tem um rei, é Jesus. Este reino tem um súdito, são os filhos do reino. Este reino, o reino de Jesus, é um reino que não tem limites geográficos. Ele é um reino universal. Ele está presente em vários lugares, de maneira invisível. E aí você me pergunta: como é que um reino que tem uma dimensão presente, que já é, que não apenas será no futuro, mas já é porque foi inaugurado, e é invisível, se manifesta na história? Porque é essa a pergunta que nós fazemos. Como é que com ele reinaremos? Porque essa é a promessa de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Como é que nós reinaremos com Cristo dentro de toda essa concepção, desse discernimento, de que o reino já está acontecendo? Porque talvez você pensasse assim: bom, eu vou reinar com Cristo lá no futuro, em algum dia, quando a segunda vinda se estabelecer, com ele eu reinarei, porque é a promessa da palavra de Deus. Eu terei um lugar para me assentar com Cristo. Não, meu irmão, a Bíblia diz que com ele nós reinamos já. Aí a pergunta é: mas como é que este reino se manifesta já, se ele é um reino invisível? E eu não estou vendo reinado nenhum acontecendo. Se você não está vendo, é porque talvez você esteja fora das concepções desse reino. Porque se esse reino tem uma bandeira, é o amor. Se esse reino tem um rei, é Jesus. Se esse reino tem súditos, é o povo do reino. Esse reino também tem uma constituição. Aliás, na constituição desse reino, está lá declarado o caminho para a felicidade. A nossa Constituição pode dar alguns direitos ao ser humano. A Constituição desse reino dá direito à felicidade. Diz assim, ó: feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é aquele que é humilde de espírito, porque dele é, não está dizendo que será, porque dele é o reino dos céus. Jesus começa e termina as bem-aventuranças, a carta magna do reino, com essa moldura: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E termina com a última bem-aventurança, que é a bem-aventurança da perseguição, dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí você me pergunta: bom, entendi que o reino já está acontecendo, e entendi que este reino é espiritual, invisível, portanto. Mas como é que ele se manifesta na história? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse reino
tem então bandeira, tem rei, é uma monarquia, é uma teocracia. Esse reino tem um povo, é o povo do reino. Esse reino tem constituição. Esse reino nos fala dos direitos e deveres que temos. E é interessante que este reino, ele se manifesta na história, em primeiro lugar, da seguinte maneira: vós sois o sal da terra. Como o reino de Deus está presente no nosso meio hoje. O reino de Deus está presente no nosso meio hoje quando o caráter desse reino é visto nas minhas e nas suas ações. O reino de Deus está presente nesse mundo hoje quando eu e você manifestamos os valores desse reino. Esse reino tem valores. E você quer saber mais? Os reinos desse mundo só não são totalmente destruídos porque existe um reino invisível no meio dele que o preserva. E este reino é o reino de Deus. E como que este reino o preserva? Através de pessoas que são habitadas por Jesus e que passam a demonstrar o caráter de Jesus dia após dia nas suas ações, nos seus atos, no modo como falam, na maneira como lidam nos seus relacionamentos, na maneira como lidam com os seus negócios, na maneira como lidam com todas as questões naturais desse mundo. Todas as vezes que nós expressamos os valores desse reino, através de atos, palavras, através de manifestações do caráter de Cristo que passou a viver em nós, esse reino está se manifestando e o mundo está sendo preservado. Vós sois o sal da terra. O que é sal? O sal é o caráter de Cristo vivendo em você. O sal é o caráter de Jesus sendo formado em cada um de nós. É quando esse caráter de Jesus vai sendo formado em cada um de nós, é que este sal está de alguma maneira preservando o mundo. Sabe qual é a função do sal? Conservar. Sabe que o sabor é uma função secundária do sal nesse texto? Porque se Jesus quisesse falar para nós que eu não estou descartando que não haja uma função de dar sabor, porque o sal realça o sabor. Mas se Jesus quisesse falar de sabor, ele teria uma figura muito melhor que o sal. Veja como ficaria legal. Jesus podia dizer assim: vós sois a pimenta do reino. Ficaria até melhor. Jesus queria nos falar a respeito da função que o sal tem de preservar num mundo onde não existia geladeira, onde o sal era o condimento usado para preservar alimentos, carne. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Todas as vezes que eu sou manifestação do caráter de Jesus dentro do meu trabalho, o reino está sendo manifestado lá e eu estou reinando com Cristo. Todas as vezes que eu sou manifestação do caráter de Cristo nos meus negócios, nos meus estudos, dentro da faculdade, dentro do meu círculo de amizades, dentro da minha família, aonde quer que eu esteja, todas as vezes que um valor do reino é demonstrado, todas as vezes que um valor do reino é afirmado
não com palavras apenas, porque o reino não é de palavras, o reino é de fato, o reino é de verdade, é de atitudes, é de prática. Todas as vezes que os valores do reino são afirmados em qualquer lugar, o reino de Deus está sendo manifestado lá, porque esse reino não vem com visível aparência, mas ele se demonstra através do caráter do cristão, que reina com ele nos lugares mais diversos. Qual é o grande problema? É que se o sal vier a ser insípido, para mais nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Qual é o que mais nós temos ouvido hoje em relação a cristãos? Chacota, brincadeiras. Sou pastor. Pastor não é sério. Pastor é tudo charlatão. Que pastor gosta? Ó, que pastor gosta. Não é isso que você ouve? É isso que eu ouço. Não é? É essa a visão que possuem de muitos. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos sendo sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta senão para ser pisado mesmo. Vai virar chacota, vai virar simplesmente tapete para ser pisado pelos homens. Ah, meus irmãos, a única maneira que nós temos de fazer com que este reino seja um reino que rompa com todas as fronteiras é quando nós aprendemos a viver os valores desse reino. Quais são os valores? Bem-aventurados os humildes de espírito. Esse reino, ele é totalmente invertido. Ele não é como o reino dessa terra. É totalmente invertido. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Você poderia dizer, não, bem-aventurados são não os humildes. Quem é humilde é pisado, é o orgulhoso, é aquele que é soberbo, é o arrogante, é o que estufa o peito. Bem-aventurados os que choram, não, quem que chora? Choro é sinal de fraqueza. Bem-aventurados os mansos, manso que nada, você precisa demonstrar força. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Quais são os valores do reino? Os valores do reino são aqueles que estão invertidos na visão desse mundo. Esse mundo diz, isso aí não é valor para nada. Isso aí é coisa de gente boba, gente que não entende qual é o processo da vida, porque na vida o sol nasce para todos, a sombra é dos espertos. Isso aí é para bobo. Não, meu irmão, se nós vivermos esses valores do reino, nós estaremos manifestando a presença do reino. E mais, vós sois a luz do mundo. E o que é a luz? A luz são as ações que nascem do caráter. São as ações que se manifestam a partir do caráter. De modo que a Bíblia diz no verso 16, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A luz são as ações. A luz são os envolvimentos que a igreja se propõe a ter nesse mundo. Porque, meu irmão, o envolvimento da igreja nesse mundo precisa ser um envolvimento dinâmico. Nós temos que ter opinião sobre o que está acontecendo nesse mundo. Jornal, para mim, para você, não deveria ser simplesmente fonte de informação. Devia ser diário de oração. Você pega um jornal para tentar entender o que está acontecendo. Não, você não deveria simplesmente ler um jornal como fonte de informação, mas como diário de oração. São essas questões que eu preciso orar. Porque esse reino, ele tem uma dimensão futura, mas ele também já está se manifestando no já, no aqui, no agora. E a igreja precisa se infiltrar nisso. De que maneira? Ela precisa saber o que está acontecendo no mundo. Porque se esse reino traz uma esperança futura, não nos aliena do presente. Não é um escape, um escapismo de pessoas alienadas. Não é. O reino nos fala sobre realidades que precisam ser mudadas, se não mudadas, influenciadas. Eu preciso influenciar
esse mundo. Não sei se as ações que a gente tem vão ser bem estruturadas socialmente. Pode ser um colégio. Mas as ações que nós temos podem ser individuais, podem ser coisas simples que nós individualmente vamos fazendo nesse mundo e demonstramos com nossas boas obras, através da luz do mundo, qual é o caráter de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a entender o significado de reinar com Ele, que não é reinar apenas lá, mas é um reinar já, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Vamos ficar de pé? Porque somos cidadãos desse reino, se somos, precisamos viver tal qual são as orientações, as regras, as leis desse reino. Esse reino tem uma lei, e a lei desse reino é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse reino não tem uma vasta descrição de leis, não. Tudo se resume numa só: amarás ao teu próximo assim como eu vos amei. Amarás uns aos outros assim como eu vos amei. Essa é a bandeira do reino. Esse é o resumo das leis do reino. Mas para que este reino aconteça, meu irmão, e assim eu finalizo, você precisa assumir o senhorio de Jesus na sua vida. Se Jesus não for Senhor da sua vida, se Jesus não for Rei na sua vida, o reino não vai se manifestar em lugar nenhum. E com Ele nós não reinaremos. É só fantasia, é só conversa, é só discurso. Você precisa receber Jesus, sim, como seu Salvador, mas Jesus é Salvador e Senhor. Você precisa se submeter ao governo dEle, ao senhorio dEle, ao reino dEle. Ele é Rei, e Ele precisa ser Rei na sua vida. Porque muitos de nós queremos que Ele nos salve do nosso pecado, mas não queremos que Ele reine sobre a nossa vida, que Ele governe. Se submeta ao governo de Deus, porque o governo estará sobre os seus ombros. O governo é dEle. Senhor, eu quero nesta hora, em nome de Jesus, clamar que o Senhor nos faça ser sal dessa terra e luz desse mundo, para que com o Senhor reinemos. Eu quero lhe pedir que nesta noite o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para compreendermos que o reino já está no meio de nós, de que o reino já está sendo de alguma maneira difundido, propagado, crescendo, como um grão, que é pequeno quando é plantado, mas que depois faz-se árvore, dá-se frutos. Eu peço a Deus que este reino, Senhor, que nasceu pequeno, continue avançando, rompendo fronteiras, e que o rompimento dessas fronteiras se dê não através das armas, das conquistas, mas que os rompimentos dessas fronteiras se dê, Senhor, através do caráter de cada um de nós, do caráter e da ética de Jesus vivendo no nosso coração. Eu peço a Ti, Senhor, no nome de Cristo, que além disso o Senhor nos ajude
a evidenciar a nossa fé com as nossas obras, a fazer com que a nossa fé seja vista através da nossa luz nesse mundo, através, ó Deus, das obras que nós praticamos nesse mundo, através das influências que nós temos nesse mundo com as nossas ações. Eu peço isso ao Senhor no nome de Jesus. É a minha súplica, para louvor da tua glória e para a glória do nome de Cristo. Amém e amém.